Bom dia, traders, Vini Lang aqui, fazer análise do Bitcoin, passar aí minha estratégia para esse momento do mercado, passando o que eu estou vendo num ponto de vista de Elliott e análise de sentimento. E bora para análise então, não perder tempo. Se inscreve no canal para não perder mais análises como essa. E relembrando aqui um pouco de qual que era uma das ideias que a gente estava tendo aqui no tempo gráfico do diário, tá? O diário a gente basicamente estava aqui dentro dessa estrutura que poderia ser um ABC, tá? Dentro disso aqui a gente não perdeu o suporte dessa possível onda 4, que seria abaixo dessa região de 59. Então a gente conseguiu manter essa região aqui e tivemos uma reação interessante até o momento dessa região de suporte, tá? Então esse movimento aqui, teoricamente, ele ainda está intacto, mas o que chama a atenção e, na minha visão, diminui a probabilidade desse movimento ser um movimento mais provável é o volume. A gente tem um volume bem grande de queda nesses candles, especialmente o volume que a gente rompeu esse último range do 62. Ele foi um volume bem baixo aqui do ponto de vista do diário. Então acho que esse cenário aqui ele se torna menos provável, tá? E é por isso que eu estou um pouco mais bearish, pensando em tempos gráficos menores, embora a gente tenha alguns longs posicionados, tá? Então vou explicar aí até o porquê. Pensando numa perspectiva aqui de possibilidades, né? Esse movimento que a gente teve do dia 27 até o dia 3, ele foi um movimento bem impulsivo, principalmente pelo volume, pela força vendedora que a gente teve. Se a gente coloca no 4 horas, fica bem aparente aqui os volumes de queda, tá? Então, basicamente, tem algumas possibilidades, tá? Tem uma possibilidade bem mais bearish, que é, olhando aqui no 3 dias, tá? Bastante confuso aí, mas espero que entendam. A gente ter formado um topo de uma onda B aqui, dessa correção aqui do semanal, tá? Isso levaria o preço lá para 44, tá? Então seria um cenário bem mais bearish, digamos assim, mas é possível, tá? E no caso não romperíamos esse topo aqui no 66, tá? Então esse cenário aqui vou até apagar para não deixar tão confuso. E outro cenário é um cenário um pouco mais bullish, em que a gente estaria num movimento aqui, em que a gente estaria no início de uma impulsão aqui de uma onda 5, 1, 2, 3, tá? E dentro dessa onda 3, a gente teria feito aqui uma onda A, a gente estaria na onda B para poder fazer a onda C da 3 e buscar essa região aqui, tá? De 71 a 74. Esse seria, digamos, um cenário mais bearish, que basicamente a gente estaria aqui então fazendo uma onda B para fazer uma onda C e corrigir até essas regiões aqui entre 59 e 54, beleza? Então esses são os cenários base. Grande coisa, né, como que a gente se posiciona a favor deles, tá? No momento eu estou posicionado em long e em short, tá? E o meu stop está em 61,650. Então, para mim, esse é o ponto-chave principal, tá? Dessa tendência de alta. 61 e 500, tá? Se o preço perde essa região de 61 e 500, temos provavelmente um topo formado aqui nessa região e a gente deve buscar essas próximas regiões de Fibo aqui, que seria essa região dos 59, tá? Então fiquem atentos a essa região, tá? Quem está comprado. Pode traçar a cena de tendência aqui também. Esse ponto aqui seria um ponto já que seria uma confirmação no curto prazo, 62.200. E aqui seria uma confirmação num prazo ainda maior, tá? Então seria, digamos, um grande indício de que o preço formou um topo, e aqui seria uma confirmação de que o preço formou um topo, tá? Então 62.200, ponto-chave para a tendência de alta, 61.600, confirmação de que a tendência de baixa é a tendência vigente.
Beleza? Então, esses são os principais pontos chaves para o preço manter a tendência de alta, tá? Não pode perder. Se perder já era, stop, sai nas posições, provavelmente o mercado vai cair no mínimo até 59, talvez algo mais bearish, tá? Pensando se o preço subir a partir daí, tá? Seria interessante então ele respeitar esse range aqui, tá? Inclusive a gente fez uma armadilha no curtíssimo prazo aqui agora abaixo desse candle. E os próximos alvos, tá? Pode ver que respeitou exatamente o 0,61 de Fibo aqui, tá? Tem uma região de 64 aqui que seria a armadilha desses topos e extensão desse AB em rosa, tá? Então seria um ponto importante. Depois essas regiões em branco aqui, 65.000 até 66, tá? 66 bem menos improvável aqui, tá? Principalmente aqui 65 e 65.500. Vou até tirar aqui, tá? Então essas são as principais regiões caso o preço continue subindo, né? Então tem até aqui na minha posição, tá uma ordem de realização aqui para essa região de 64.380. No momento, se a gente falar do análise de sentimento, a gente tem o sentimento neutro, eu diria, tá? A gente teve aqui uma divergência bem clara no CVD, no 30 minutos, nesses topos, inclusive fez o que foi o que me fez realizar minha posição. A gente tem aqui topos no mesmo range, na mesma linha. A gente tem um gráfico fazendo topos maiores, isso aqui é uma divergência, inclusive a gente teve aqui um price action de topo. Doji Doji, perde o Doji, os Dojis e o candle anterior, padrão corretivo, e rejeita no mesmo range aqui, novamente, que formou o primeiro engolfo, tá? Então esse aqui é um price action de topo, tá? Por isso que eu saí aqui, beleza? No momento, né, a gente teve liquidação também, no momento a gente está tendo até um price action interessante aqui no fundo, tá? A gente está tendo aqui um início de uma divergência bullish aqui parece no CVD, ainda não está divergente, mas dependendo aqui como é que o preço se desenrola e começa a subir, vai ser criada uma divergência, mas ainda na minha visão não é o suficiente para entrar em long, tá? Então, cenário bem definido, o que chama mais atenção mesmo é os volumes, tá? Então, o volume de alta, ele tá todo nesse range aqui, e o volume de queda aqui está começando a ficar grande. Então, principais pontos-chave são esses, os pontos para você usar como stop. E é isso, tá? Basicamente. Foco mais no Bitcoin, eu acho que as altcoins elas estão bem mais arriscadas no momento. Particularmente, minha estratégia está sendo operar o Bitcoin em curto prazo, para quando a gente tiver um movimento aí de que o preço redefina range para um lado ou para outro, aí sim se posicionar de acordo com a tendência em diferentes tempos gráficos. Tá? No momento a gente está um pouco indefinido com relação ao preço do Bitcoin e a tendência, mas uma vez perdendo esses suportes vai ficar bem claro aqui a tendência de baixa, e uma vez também demonstrando força, rompendo, por exemplo, regiões aqui importantes dos 65.500, dependendo a gente pode ter uma clareza maior também com relação ao fundo aqui nessa região que pode levar o preço aqui até 69, 70 mil e assim por diante, tá? Então, momento mais aí de calma, principalmente para quem for mais conservador, para quem costuma operar scalps, acho que é mais focar no Bitcoin aí, que tem diversas oportunidades todo dia aí, seja de long, seja de short, nesses padrõezinhos aqui de Hunter que o preço está fazendo no curto prazo. Beleza? Então, boa semana a todos, bons trades. Comentem aqui embaixo que moeda que vocês queriam que eu analisasse além do Bitcoin. Tá? Embora, na minha visão, não tenha nenhuma tão interessante quanto o Bitcoin nesse momento. Até mais.